dia eu resolvi fazer. E eu fiz 60 pães de mel e eu e meu pai, a gente sentou no sofá e a gente comeu todos. E as pessoas foram gostando e foram pedindo, e aí o boca a boca foi se espalhando. Tem muitas pessoas de sucesso que já vieram aqui, começaram mesmo na parte de brigadeiros e pães de mel, e hoje já tem muita coisa. Faça parte você também desse mundo de oportunidades. Vem pra Nova Mix! Alô, telespectadores, boa tarde, mais uma tarde aqui com vocês, né? Depois de 3 semanas sem gravar, puxa vida, eu sinto falta, né? Desse convívio aqui com o pessoal e falar para os meus telespectadores, né? Então, temos uns aniversários que eu costumo sempre noticiar, né? Então, no dia 28 agora, é a vez da minha grande amiga Marli Azevedo. E ela foi festejar em Belo Horizonte junto com a família, que eles são de lá, né? Ela e o marido, o Fernando, já viajaram, né? Comemorar lá em Belo Horizonte, família toda de lá. Estão morando aqui, mas estão gostando demais de Nova Friburgo. Ainda bem, são meus vizinhos lá no Fred, que legal. Aniversariou no dia 21, esse garoto tem um espetáculo, gente, 7 aninhos, uma inteligência, Matheus Wilton Oliveira, filho da Marcela e neto da minha querida amiga Reni. Um beijo grande para você, Matheus. Foi festejado também, olha que coisa linda, foi festejado em família, os 103 anos da dona Cici Lima, no dia 17 de junho. Ela é a mãe do famoso médico Ranulfo Lima, mãe de 8 filhos, muitos netos, bisnetos. Dona Cici, um grande beijo para a senhora e para a sua família. Quero parabenizar o nosso amigo Adalto Ribeiro, por mais um mercado, né, um supermercado. Já são 5, inaugurou agora sábado, não, inaugurou no domingo, lá no Pericê. Mais uma casa, né? Que bom. Adalto, parabéns para você, né? Esse fica lá no bairro Pericê, um bairro muito bom, Pericê. Aniversariou também no dia 21 o Gustavo Seguro Jaquele. É o novo presidente do Rotary Clube Imperador. Gustavo, um grande abraço, tá? A todos vocês um grande abraço, espero que vocês tenham curtido bastante essas semanas que eu estou fora daqui, mas deixei tudo gravado, né? Então agora eu vou apresentar o meu convidado. Ele já costuma vir aqui no meu programa, é uma pessoa muito especial, muito querida, é o Juvenal Nestor Kondak. Juvenal, boa tarde, Juvenal. Boa tarde, Marli. Prazer enorme estar aqui de novo com seus amigos, né? É sempre muito bom a gente ter essa oportunidade, né, de conversar sobre assuntos do momento. Conversar, né, com nossos amigos, né? Pois é, o Juvenal, pré-candidato PSD. Eu conheci o presidente do Harold, né? Harold de Oliveira, ele é o presidente nacional e ele é senador aqui pelo estado do Rio de Janeiro. Eu conheci, né, parece que ele era candidato a deputado, na época do Paulo Azevedo. Sim, ele está na política há muitos anos, né? Um gentleman ele, né? É uma figura interessante dentro da política, né? Exato, eu nunca soube falar nada dele, nada do contrário, né? Muito chegado aí ao movimento evangélico, né? Isso é muito bom, sabe? E
Isso é muito bom, porque existe um respeito quando você tem uma religião, não é isso? Isso, ajuda muito, né? E eu tive essa felicidade de encontrar o Haroldo de Oliveira, que deu todo apoio à minha pré-candidatura, e o deputado federal Hugo Leal, que também Hugo Leal é uma pessoa que a gente pode sair em qualquer lugar, em qualquer ambiente, sem ficar vermelho, né? O Hugo Leal é muito amigo do Namen, né? Ele é muito chegado ao Namen, sim. Isso. Eu já votei nele e vai dar do Namen. É, né? Pois é. E você é o vice-presidente administrativo da CIANF, né? Diretor do Instituto Belga, diretor superintendente do Instituto Friburgo, Nova Friburgo, produtor rural. Isso aí. O Instituto Friburgo, Nova Friburgo, eu já estou deixando agora, até em função da campanha, né? Tá. Porque uma vez confirmado na convenção o meu nome, eu vou ter que me dedicar full time, tempo integral à campanha, né? E quem vai assumir, já tem? Provisoriamente nós temos lá Beth Castilho, né? E o Luiz, o esposo dela, que vão, eles já têm um carinho muito grande pelo Instituto, por todo esse movimento suíço, né? E eles vão ficar lá até que o Conselho de Administração indique alguém de forma definitiva. A Beth é uma menina muito inteligente. Gosto muito da Beth. Muito uma gracinha ela, gente. A família toda, né? Poxa vida. Como você vê Nova Friburgo hoje, Juvenal? Nós somos friburgueses. Olha, Marli, com muita preocupação, né? Se a gente fizer um retrospecto do que vem acontecendo com Nova Friburgo, a gente realmente fica bastante preocupado com o que está acontecendo. Há um empobrecimento generalizado do ponto de vista econômico, político e social. Se você volta um pouquinho no tempo e você acompanhou esse processo, quantas fábricas fecharam em Friburgo? Né? Nós perdemos aí nas últimas décadas, perdemos a Ipu, a Rendas, a Arp, a Filó, Torriton, Ivega, Titia. Nós podemos, e muitas outras fábricas. Né? Os menores porte, né? Isso, então são milhares e milhares de emprego com carteira assinada, né? Direitos garantidos, que foram perdidos. Se a gente falar aí em 10, 12 mil empregados, eu acho que essas fábricas juntas somam mais do que isso, e 4 pessoas por família, nós estamos falando aí de 48, 50 mil pessoas que foram atingidas por esse movimento. É lógico que a gente teve a compensação com as facções, com a moda íntima, mas só isso não recupera o que foi perdido pelo fechamento das fábricas. E não é só no campo industrial. Se você observa a questão, os estabelecimentos educacionais de Nova Friburgo, você vai ver colégios de renome nacional, como a Fundação Getúlio Vargas, o Anchieta, a Filosofia Nossa Senhora das Dores, Cefel, Modelo, tudo isso fechou ou foi reduzido ao mínimo em termos de ensino básico. Então houve efetivamente um empobrecimento aí da rede educacional muito grande. E outros menorzinhos que fecharam, né? Fecharam, do meu colégio, com saudades, o Externato São José, da nossa querida... União também, lembra desse Colégio União? O Colégio União, a Conceição Abicalil, que foi uma das minhas professoras, né? E o Externato fechou também. Foi. Meus filhos começaram lá, mas foi pouco tempo. Não sei nem se foi 6 meses. Pois se você olha o quadro político,
Friburgo tem um colégio eleitoral de 140 mil eleitores inscritos. Nós hoje não temos um representante na Assembleia Legislativa, um deputado estadual, né? Quer dizer, nós não conseguimos consolidar um grupo político forte em Nova Friburgo, né? E isso já aconteceu no passado com menos gente. Nós tínhamos aqui sempre deputado federal representando a gente em Brasília, na época do Estado do Rio, no Rio de Janeiro. E hoje nem isso nós conseguimos. Quer dizer, nós não conseguimos estabelecer um grupo político que ajude a levantar essa economia, né, que a gente tem e que é diversificada e que é muito importante para o município, né? Então, se você soma isso com as crises que nós vivemos, né, você pega aí 2011, né? O município foi arrasado, pois é. 2015, 2016 nós tivemos uma crise nacional, né? Uma recessão que até aquela época era a maior recessão vivida no país, né? O país diminuiu em termos de riqueza, né? 2 anos seguidos e muito, né? E agora, né, nós estamos vivendo esse processo, essa pandemia. A gente está no meio, né? E a gente não sabe ainda como isso vai terminar. Não sabemos. Né? Mas não vai terminar bem. Isso a gente sabe porque... Vai terminar bem? Não vai terminar bem. A conta vai ser alta do ponto de vista econômico e tal, para ser... muito alta. Pois é, então tudo isso, refletindo em cima de Friburgo, a gente vê o seguinte, não é dado meu, é dado do IBGE. O salário médio em Friburgo hoje é 1,9 salários mínimos, salário médio. É abaixo de Teresópolis, que é 2,2 salários mínimos, e abaixo de Petrópolis, de 2,3 salários mínimos. Quer dizer, se você olha a riqueza per capita que é produzida aqui em Friburgo, hoje dá R$27 mil, é o PIB de Nova Friburgo, PIB per capita, né? Enquanto Teresópolis tem 29 e Petrópolis tem 43. Por que essa diferença assim? Pois é. Então você vê por esses dados que nós empobrecemos. Nós hoje somos, efetivamente, dado do IBGE, o município mais pobre da Serra Fluminense, né? E isso é um processo crônico que vem de tempos, não foi uma coisa feita de ontem para hoje, né? Você vem se arrastando, né? Vem se arrastando. Se você olha nossas montanhas, os nossos vales, você vai ver que está havendo uma ocupação irracional, né? As nossas comunidades, a nossa periferia realmente ficou muito pobre, né? Então é isso, quer dizer, a gente olha para esse quadro com muita preocupação, né? Com muita preocupação. É fundamental que a gente tente estancar esse processo de empobrecimento, né? E criar projetos que possam, de novo, né, inovar um pouco em Nova Friburgo, voltar a ter um ciclo de crescimento, né, para isolar completamente esse processo de perda de riqueza, perda social em termos de moradia, em termos de meio ambiente. Então, realmente, nós estamos precisando muito que a gente tenha um projeto e dar uma virada nisso. Nós não podemos continuar do jeito que a gente está indo. Nós estamos indo... Exatamente, Friburgo, aos poucos, vai se tornando aí uma circunferência de pobreza em torno de uma cidade. Tem que resgatar muita coisa. Turismo, por exemplo.
Pois é, o turismo é um dos sustentáculos de Friburgo. Agora, então, acabou. Exatamente. Nós vamos falar um pouquinho depois sobre turismo, mas o que eu quero deixar aqui é esse retrospecto para mostrar que essas coisas não são pontuais, elas vêm acontecendo através do tempo. Já, isso é antigo. Né? E quem assumir essa prefeitura, coitado, vai ter. Não é um projeto para um exercício, para um prefeito. Eu acho que nós temos que ter planejamento sólido para 15, 20 anos para ter continuidade. Porque senão... Não existe milagre. Cada um que chega, muda o jogo, não dá. Exatamente. Né? Não pode, gente. Acho que tem que ter continuidade, né? Senão não chega a lugar nenhum. Não chega. Você vem e faz. Aí eu chego, não, você deixa de lado, vou fazer outro. Aí o próximo, e não chega a uma conclusão de nada, né? Exatamente. Pois é, Juvenal. E agora que vamos comentar sobre esse sistema de saúde. Pois é. Na verdade, tá feio, esse é um... Nem sabe como vai começar. Esse é um dos problemas sérios que nós temos em Friburgo, né? É a questão da saúde. Nós estamos gastando muito e recebendo muito pouco em termos de volta, né? Em termos de serviços. A saúde, hoje, dentro do orçamento do município de Nova Friburgo, a secretaria que recebe mais aporte financeiro. Né? Mas aí, cadê? E você gasta, né? E no momento em que você precisa da estrutura da saúde, você se depara com essa situação. Aí vamos falar de pobreza, né? Como é que você pode enfrentar uma pandemia a nível mundial com 10 leitos de CTI? Levando em consideração... De jeito nenhum. Levando em consideração que o hospital, que é a base da nossa estrutura de saúde, ele é regional. Ele atende 12, 13 municípios. Pior é isso ainda. Então é praticamente impossível, né? Você, enfrentando a pandemia, você ter 10 leitos e isso é totalmente insuficiente até para Friburgo sozinho, quanto mais para a região. Né? Quando eu estava na Secretaria de Fazenda, no governo anterior, a lei manda que a gente gaste 15% do orçamento, né, da receita corrente do município em saúde. Nós chegamos a colocar quase 40% na saúde, porque a gente, por ordem do prefeito, ele achava que injetando dinheiro ia resolver o problema. Tá? O governo atual baixou esses 40% para cerca de 31%, 32%. Né? Ainda assim, é mais do que o dobro do que a lei manda colocar. E se você tivesse uma resposta positiva, ótimo, né? Você estaria prestando um serviço, está gastando, mas tem. Mas é só você andar na rua, ver as redes sociais, que você vai observar que a saúde de Friburgo é criticada por todo mundo. Todo mundo. Todo mundo. É nas rádios, nas redes, né, de comunicação, tudo. Pois é. Não vê um elogio, gente. Pois é, então, fica até difícil você explicar isso, porque você não tem uma informação correta, né? Com certeza. E sobre esses respiradores que sumiram? Pois é, olha só, a informatização é fundamental para você poder fazer um diagnóstico certo da saúde. A informatização, nesse atual governo, foi lançado aí um edital para contratar uma empresa para fazer essa informatização. E, infelizmente, esse edital foi bloqueado pelo Tribunal de Contas do Estado porque existiam algumas irregularidades lá dentro.
Então, a gente trabalha na saúde sem ter dados. Isso é como um médico trabalhar sem os exames, né? Ele trabalha no escuro. Ele pode errar até na medicação, e eu acho que é isso que está acontecendo com a saúde de Friburgo, porque pegando aí o hospital Raul Sertan, ele vem sendo emendado através do tempo. Desde da Casa de Saúde, né, que foi transformada, mas a Casa de Saúde era nossa, era uma coisa cuidada por uma benemérita. Ah, sim, entendeu? E funcionava muito bem, né? Pois é, quando você jogou o hospital no sistema SUS e passou a ser um atendimento regional, a qualidade dos serviços prestados diminuiu e certamente que o custo subiu. Eu digo certamente porque falta informação. Nós temos que informatizar para ter informação, para poder, então, fazer um planejamento para melhorar o estado de coisas aqui em Friburgo. Mas, por sentimento, né, a gente observa que o custo de operação do hospital ele é muito alto. Você pega, por exemplo, um processo como o de exame de imagem. Lá no hospital ainda está se trabalhando com aquelas imagens feitas naquele filme escuro que você mergulha num item. Mas nessa época nós estamos... Exatamente. Eu tinha um irmão que trabalhou na radiologia anos e anos fazendo esse processo, se aposentou e deixou lá esse processo. Doutor, quer dizer, enquanto uma empresa particular, ela hoje tira a imagem que ela interessa, né, ela faz o scan do seu corpo, e isso vai direto para um computador que é acessado pelo radiologista, que ali ele faz imediatamente o diagnóstico, né? Então isso certamente, aí é importante a gente ressaltar isso, a remuneração do hospital é feita por uma tabela SUS. Todos os serviços que ele presta é uma tabela SUS. É uma tabela que está totalmente defasada. Se você pegar as clínicas particulares, é muito difícil você encontrar uma que aceite trabalhar com a tabela SUS, porque ela não remunera, ela não paga o custo do procedimento. Então, eu costumo, né, eu falo isso, que se o Hospital Raul Sertan fosse uma empresa privada, já teria ido à falência há muito tempo. Ah, é? Porque é um determinado procedimento que custa 10, a tabela SUS manda 8. E aí o que acontece? Quem está pagando a diferença é o contribuinte de Nova Friburgo através do orçamento do município. Quer dizer, se você leva isso um pouquinho mais adiante e vê que vem muita gente para Friburgo, de todos os municípios serem tratados, né, nós, se recuperarmos, que ainda tem essa dúvida, né, porque como os controles são todos manuais, né, não existe a informatização, mentira, né? Pois é, você provavelmente muita coisa passa e não é apontada. Então você tem processos ineficientes, você tem um hospital dificílimo de ser trabalhado, porque você tem puxadinho para todo lado, que foi feito através do tempo, você tem rampas, você tem elevador, quer dizer, então é isso, é um custo alto que a gente recebe pela tabela SUS, quando recebe, quer dizer, recebe menos do que o custo. Tudo isso eu estou falando em termos de suposição, porque para a gente confirmar isso, a gente precisava ter uma informatização, um sistema bom, para poder mostrar isso, dizer, olha, quanto mais a gente trabalhar nessa condição, mais dinheiro
o orçamento de Friburgo vai ter que complementar para o hospital não parar, não fechar. Sabia que não era? Pensei que fosse tudo informatizado. Não, infelizmente não, nós estamos ainda na idade aí dos formulários, bater a máquina, fazer... Exatamente. Aquelas radiografias, né? As radiografias, quer dizer. E os processos mais complicados, né? Uma operação ortopédica, uma coisa... Agora, a folha de pagamento ali deve ser enorme, não? Pois é, você tem dentro do pessoal uns poucos que são remunerados com altos salários, com acumulação, etc. E você tem uma grande maioria dos funcionários que realmente, às vezes, não recebe nem o piso da categoria. Ah, é? É. Você tem essa disparidade dentro da prefeitura, ela não acontece só lá na saúde, ela acontece dentro da própria prefeitura. Se você levantar dos 6 mil, quase 7 mil funcionários que são dependentes da prefeitura, você vai encontrar a grande maioria, de 4 mil, 5 mil, perto do salário mínimo. É mesmo? Perto do salário mínimo. O salário mínimo é quanto, hein? Está por 1.000 e alguns reais agora por mês. Então essa é a faixa salarial da maioria dos funcionários da prefeitura. A gente tem uma falsa ideia de que todo mundo lá está ganhando um monte de dinheiro, e não é verdade, né? Nós temos realmente um problema seríssimo aí em que a gente vai ter que valorizar o funcionário público e valorizar pagar um pouco melhor para esse pessoal que carrega o piano ali, né? Olha, já me avisaram que nós temos 5 minutinhos. Vamos falar de turismo? Vamos falar um pouco do turismo? Sim. Uma coisinha mais alegre, vamos? Pois é. A área que mais sofreu em Nova Friburgo, né, foi o turismo, com garantia do retorno, né, dos turistas, né? Vamos ver. Como garantir o retorno dos turistas? Pois é, esse é um problemão, porque nós temos aí um mercado potencial para o nosso turismo, principalmente agora, depois da pandemia, que é aquele turista que não vai viajar mais para outros estados, para o exterior, ele vai ficar aqui em Friburgo, né? Vai ficar aqui no estado. E as pesquisas mostram que esse turista, ele vai botar a família no carro e vai andar no máximo 300 quilômetros. Quer dizer, isso para nós, Friburgo, é um prato cheio, porque nós temos aí o Rio de Janeiro, a Baixada Fluminense, com muita gente que pode vir a Friburgo. Então, o problema é que esse turista, ele, para colocar a família dele no carro, a esposa, os filhos, ele precisa acreditar que no lugar que ele vai ser, primeiro, bem tratado, evidentemente, e que agora, no tempo de pandemia, que vão existir aqueles cuidados básicos, né? De higiene, etc. E cuidados, quer dizer, é a máscara, é o álcool, é o distanciamento. A limpeza. Né? É a limpeza, exatamente. Então são essas coisas que vão garantir para nós esse turista. Mas a confiabilidade é tudo. O que aconteceu agora, há 2 semanas, que nós tivemos bandeira amarela aqui em Friburgo, e a gente estava feliz da vida porque realmente depois de quase 100 dias começou a se movimentar a cidade, a economia, né? Infelizmente, na semana seguinte, agora, a semana que a gente está vivendo, foi decretado bandeira vermelha. Pois é. Qual é o recado que você está passando para esse potencial turista que poderia vir para Nova Friburgo? Nós estamos dizendo a ele que nós não estamos sabendo conviver com o vírus. Nós não estamos sabendo trabalhar bem a pandemia. Porque a gente deveria dizer, tá ok, amarela, vamos manter, etc. E aí tem
tem coisas que precisam ser discutidas e analisadas, né? O parâmetro para você mudar a cor da bandeira, que é vermelho, laranja, amarela e verde, é a quantidade de leitos ocupados no CTI. Quando passa de 70%, você simplesmente fecha tudo, bandeira vermelha. E aí eu pergunto o seguinte, falta informação, falta transparência. Mas eu pergunto, será que esse pessoal que está lá no leito de CTI são friburguenses? Será que eles não estão vindo de Cordeiro, Bom Jardim, Cantagalo? Dessas cidades todas aí para baixo? O que nós temos a ver, quer dizer, o nosso comerciante, o nosso industrial tem a ver com um infectado de outro município? Nada, absolutamente. Quer dizer, eu também não posso dizer que é isso que está acontecendo, mas pelo que a gente conhece da movimentação do SUS, o SUS faz isso. Ela, aonde tiver um leito conveniado vago, ela pega a ambulância e manda colocar o paciente lá. Quer dizer, se o SUS trabalha bem, os nossos leitos aqui em Friburgo, do Hospital Raul Sertão, vão ficar permanentemente com 100% de ocupação, né? Então, acho que a primeira coisa que a gente deveria conhecer é saber a origem desses pacientes. Eles são friburguenses, eles estão vindo de outro lado, quer dizer, o parâmetro que está sendo usado é um parâmetro que ele pode estar prejudicando o nosso comércio, a nossa indústria, entendeu? E não está indicando que a pandemia aqui em Friburgo está melhor ou está pior. E será que todos estão morrendo lá, todos estão morrendo de coronavírus? Pois é, esse ninguém morreu de mais nada, né? Outra discussão, câncer, né? Nada, a outra discussão, Os hospitais particulares reduziram o número de leitos disponíveis para a Covid essa semana que passou. Isso realmente fez com que, com o mesmo número de pacientes internados na semana da bandeira amarela, é o mesmo número de pacientes que você tem agora na vermelha. Então não foi que aumentou o número de internados, foi que reduziram a quantidade de leitos. Isso é uma conta, isso é um percentual. Aumentar e diminuíram sem terminar esse... Pois é, então você vê, Marli, falta transparência, isso acho que é a primeira coisa. A gente tem que sentar, a sociedade civil na mesa, junto com as autoridades, junto com o pessoal de saúde, e fazer uma análise melhor disso. Então, esse parâmetro de 70% de ocupação de leitos em Nova Friburgo, que faz o atendimento de uma região, ele pode estar totalmente sem sentido. A gente tem que arrumar outra forma de medir e de controlar, porque isso não é brincadeira. Na semana passada, o pessoal de bar, restaurante, hotéis se prepararam para trabalhar. Exatamente, para essa Contrataram semana. gente, compraram material, entendeu? Higienizaram os seus espaços. E na semana seguinte, simplesmente não, agora é bandeira vermelha. E aí vocês param com tudo. Não está havendo seriedade, nada. Nada. É preciso que isso seja discutido melhor. E acho aí que a eu volto a falar. Vai ter que tomar uma atitude não. Está faltando transparência. Não estão sabendo comunicar para a população o que está acontecendo. Tem que ter uma reação, o povo, né? A sociedade civil tem que ter. A sociedade civil como é que, tem. Olha, a gente dá pena ver o comércio, gente. Eles ficaram tão satisfeitos de saber que essa semana, né, tudo ia funcionar, os restaurantes, acabou. Você não pode tratar um processo desse emitindo decretos toda semana. Você não tem condição de se planejar para uma semana e para a semana que vem mudar tudo. E esse decreto é de quem? Do prefeito? A autonomia foi dada pelo Tribunal Superior, que quem manda na questão da flexibilização é o governo do estado e o prefeito municipal.
Então é aqui que a gente decide. Parte da prefeitura, do prefeito, o decreto que estabelece as condições para você ter bandeira vermelha, laranja, amarela, verde e a consequência disso, né? Então é local, a decisão é de Nova Friburgo. Então nós precisamos nos reunir, né, em torno desses parâmetros que foram criados e ver se isso realmente é a verdade, se é isso que interessa para Nova Friburgo. Eu sei que as ruas estão cheias. Eu moro no Alberto Brando e as ruas estão cheias. As ruas estão cheias. Depois de 100 e poucos dias, né, de lojas paradas, indústria parada, né? As indústrias que trabalharam, principalmente da moda íntima, trabalharam em função de equipamento de proteção, máscaras, etc. Ou trabalharam como se fosse um bandido, né, escondido, o que é lamentável, né? Depois disso, fica muito difícil você fazer com que o pessoal obedeça. O pessoal está desesperado. Então, eu posso dizer, eu moro no Campo do Coelho, então na periferia, os bairros já não estão mais respeitando quem trabalha com alguma produção de moda íntima, etc. Eles estão simplesmente ignorando. Nós estamos partindo por uma desobediência total, né? social, o que é péssimo. O que é péssimo. Então você vê, o turismo que seria um ingrediente que nós poderíamos começar a recuperar a economia de Friburgo, porque você não precisa fazer nada, nós já temos hotéis, as pousadas, restaurantes bons, os locais maravilhosos, né, que nós temos, o Parque Três Picos, o Caledônia, né? Nós poderíamos atrair esse pessoal para vir para cá. Quer dizer, nós estamos destruindo a imagem de Friburgo como um ponto de destino do turista do Rio, da Baixada Fluminense de Niterói. Então, pois é, nós começamos aqui a conversa falando no empobrecimento de Friburgo. Dessa forma, nós vamos continuar o processo. Vai ficar pior. Vai ficar pior. Então, realmente é ruim a gente falar dessa forma. Porque... É verdade, né? Mas infelizmente eu acho que a gente tem que colocar esse negócio na mesa, né? E discutir. E acho discutir. Que vocês e discutir. Tem que fazer isso. Tá? Isso é fundamental. Muito claro. Olha, infelizmente nosso horário terminou, você vai ter que voltar para dar continuidade, hein? Pois é. Até parece que dia 15, né, de agosto, parece. Não sei que ainda pode vir os convidados aqui. Pode, não tem dúvida. Você vai voltar para terminar. Principalmente porque a gente precisa realmente discutir os problemas de Friburgo, que não são pequenos. Né? Não pode deixar a cidade acabar, não? Não pode. Porque da maneira que está indo, né? Nós estamos provocando pobreza, isolamento e criando uma dificuldade enorme para quem eventualmente vai sentar na cadeira número 1 lá no próximo ano. Aqui, e outra coisa, e daqui a pouquinho vai acabar essa ajuda que todo mundo está dando, cesta básica, isso e aquilo, daqui a pouquinho acaba. O pessoal não vai ficar toda a vida também. Eu estou dizendo, eu repito isso também muitas vezes, eu digo que nós estamos vivendo o momento da anestesia, né? Nós fomos para a mesa de operação, tomamos anestesia, está tudo ótimo, está tudo legal, né? Daqui a pouquinho... É R$600, é o fundo de garantia, é um empréstimo. Não, tudo bem. Essas campanhas aí que todo mundo está fazendo, a gente está colaborando, mas vai acabar. Mas daqui a pouco passa o efeito da anestesia. Exatamente. E aí nós vamos bater de cara com a realidade. Aí volta as dores. Volta as dores. Aí a cirurgia não ficou feita? Pois, exatamente. Então a gente realmente tá tem que estar consciente de que realmente nós temos um problemão pela frente, né? Acho que vocês têm que se reunir, a sociedade civil, e tomar uma decisão, né? Tomar um posicionamento. Sem dúvida.
Para que as coisas comecem a melhorar, comecem a ter um caminho certo, né? Isso. Porque se ficar assim, não sei para onde que eu vou, não dá. Exatamente. Né? Então, o povo é que sofre. Sim, E é de um modo geral. Não é só o pobrinho, não. Né? O pessoal aí das indústrias, de tudo, do comércio, como é que ficam? Todo mundo no seu nível está pagando e pagando uma conta altíssima, né? Muito, muito. Mesmo aqueles que foram anestesiados agora por um determinado período, vai chegar um momento em que eles também vão. Sem dúvida. Pois é, Juvenal, nós ficamos aqui a noite toda, a tarde toda, conversando. Você pode se despedir dos nossos telespectadores? Viu, é um prazer enorme, Marli, toda vez que você me convida para vir aqui. Você aceita o convite, é tão legal isso. Exatamente, eu acho que nós realmente precisamos levantar essas questões importantes, né, para Nova Friburgo. E isso a gente não pode fazer com demagogia, com populismo. Eu acho que nós temos problemas, sim, mas nós temos condição de dar a volta por cima. Nós temos uma indústria forte, nós temos uma metalmecânica importante, a nossa agricultura está funcionando muito bem, obrigado. Nós temos esse problema seríssimo com o turismo que a gente pode recuperar, né? Nós estamos dentro desse raio de 300 quilômetros e tendo um mercado potencial de 16 milhões de pessoas que viajam. Então nós temos que cuidar das nossas estradas, porque nós não temos porto nem aeroporto. Então o nosso visitante potencial, seja ele um sacoleiro, seja ele um chefe de família que vem aqui passar um fim de semana, ele precisa de uma estrada boa, sinalizada, segura, né? Infelizmente, a gente vê aí a 142 com problemas, né? A Serra Mar, a Serra de Friburgo, a 116 também com alguns problemas, a 130, onde eu vivo ali, a Telefri, é buraco só, entende? Então, se a gente quer ter turismo, a gente vai ter que pensar em cuidar dessas estradas, né, com todo o carinho, porque é a forma que o turista vai chegar em Friburgo, né? Se ele vier aqui e o pneu do carro dele estourar na estrada, né, por um buraco, ter um acidente, alguma coisa mais séria, ele nunca mais vai voltar aqui, né? Então essas coisas precisam ser observadas, nós temos condição, nós temos a sorte de ter uma economia com 4, 5 esteios aí importantíssimos, né? E a gente tem que olhar para esses setores com um carinho todo especial, porque é daí que nós vamos reverter esse processo de empobrecimento contínuo pelo qual o Friburgo vem passando há muitos anos. Né? Pois é, telespectadores, olha, eu uso máscara porque aqui nós estamos com 1,5 metro de distância, então por isso que eu tirei, porque tenho certa dificuldade de falar com máscara, é incrível. Me dá uma falta de ar, me dá... Mas eu uso, já estou com ela aqui na mão para usar, entendeu? Vocês façam mesmo, não fique sem ela não, hein? Deixa acabar logo com isso. Olha, então até semana que vem, se Deus quiser, estaremos aqui, tá bom? Um grande abraço para vocês, um beijo. Eu resolvi fazer. E eu fiz 60 pães de mel e eu e meu pai, a gente sentou no sofá e a gente comeu todos.
E as pessoas foram gostando e foram pedindo, e aí o boca a boca foi se espalhando. Tem muitas pessoas de sucesso que já vieram aqui, começaram mesmo na parte de brigadeiros e pães de mel, e hoje já tem muita coisa. Faça parte você também desse mundo de oportunidades. Vem para Nova Mix.